Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Com alegria que nós estamos aqui hoje, nesse dia especial, fazendo parte também dessa história, e louvado seja Deus por isso, Hoje nós temos aqui a gente fica até sem jeito de dizer que é convidado, Mas um amigo ilustre, aqui da família adventista, dessa igreja do Parque Piauí, que é o nosso querido Silvio Freitas. Bom dia, Silvio. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo, viu? Bom dia a todos. A casa é e sempre será sua também. É do nosso pai, é nossa, Um bom dia para a igreja, um bom dia para os nossos irmãos aí Bom dia aos nossos amigos que estão também nos acompanhando aí. Hoje nós iremos fazer a recapitulação da lição. E antes de partirmos para o estudo em si, nós iremos fazer uma breve oração. Podemos orar, igreja? Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós te agradecemos, Senhor, por todos esses anos que o Senhor tem guiado a igreja do Parque Piauí, bem como seus líderes, bem como seus membros. Te agradecemos por este momento que iremos agora fazer o estudo, a recapitulação da lição, que o Senhor, Pai, nos dote de sabedoria, de discernimento, que o Espírito Santo fale por meio de mim e do Silvio e de todos aqueles que irão acompanhar. Fica, pois, conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, Silvio, título da lição qual é? Lei e Graça. Lei e Graça, E o nosso querido, meu querido amigo, seu querido cunhado e amigo também, Edmilson, ele gosta de falar o quê? O verso áureo, Edmilson? O verso para memorizar está lá onde, Silvio? Leia aí para nós, por favor. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Diz assim o apóstolo Paulo: Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que esse versículo quer dizer, Silvio? Assim, porque, às vezes, para quem lê a primeira vez, ou a segunda, ou talvez até a terceira, a quarta, pode ser um pouco complicado. Diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Qual é a relação aí entre essa graça, essa justiça mediante a lei? Pois é, cada coisa tem seu lugar a ocupar. Sim. Tá? Cada coisa tem seu lugar a ocupar. Quando o apóstolo fala que ele não anula a graça de Deus, porque a graça tem sua função e a lei tem sua função. O grande problema é que as pessoas elas estão tentando colocar uma no lugar da outra. Aí dá errado, tá? Dá errado assim, porque a função da lei nada mais é do que nos mostrar ou indicar onde nós estamos errando. E a graça de Cristo é que nos salva e nos perdoa da condenação do pecado, tá? Então Paulo disse: olha, a graça não está anulada, mas a lei também tem a sua função. A função da lei é exatamente nos indicar, nos mostrar onde estão os nossos erros, para que a gente possa buscar a Cristo, a graça salvadora. Beleza. A Bíblia ela é bem clara, Silvio, que em falar o que é o pecado em si. Aí a Bíblia diz assim: se a gente perguntar o que é o pecado é a transgressão da lei. Então, a lei, como você mesmo falou, ela existe justamente para que a gente possa ter o conhecimento do que é certo e do que é errado, mais especificamente do que é errado, E eu sempre gosto de fazer essa comparação em relação às leis do trânsito, porque muitos veem as leis de trânsito como um fator, como algo punitivo, que só serve para punir. Por exemplo, vai lá semáforo, Pronto, não, essa outra aqui, do capacete. Existe uma lei que te obriga a fazer o uso obrigatório do capacete. Pronto. Só que muitos camaradas, eles andam o quê? Pegam o capacete no punho, Cotovelo. No cotovelo, e por aí vai. Às vezes até na cabeça, mas como se fosse só para proteger do sol. Claro, aqui tem um sol muito, Mas, e assim, quando ouve falar que tem blitz, se tiver sem capacete, dobra a rua. Se tiver com o capacete no punho, para ali todo desajeitado, apressa e bota na cabeça. Ou se estava aqui, só desce e ajeita direitinho para passar na blitz e não ser multado. Só que o objetivo
da lei que diz que todo motociclista é obrigatório usar o capacete, não é para ser pego numa blitz e ser multado, é justamente para preservar a vida do indivíduo, como diz o nosso Edmilson, né? Caso ele venha sofrer um acidente, cair, não bata a cabeça com força, não venha rachar a cabeça, se rachar o capacete está bom. Então a lei de Deus, ela tem justamente essa finalidade, de te mostrar o perigo que é viver fora dessa lei. E tem em relação à graça, eu tenho uma camisa que eu comprei, acho que foi ano passado, que essas camisas de igreja, né, que os crentes gostam de usar, né, que foi até para ajudar na construção de uma igreja de uma colega minha. E na frente da camisa diz assim, ó, sou salvo pela graça, mas não foi de graça, né? Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. E realmente faz muito sentido essa frase. O pastor Rodrigo Silva disse que a graça é de graça, mas não é barata. Pois é cara, né? Então, assim, a gente tem que ter sempre isso em mente, que a lei existe para a preservação da nossa vida. É importante ressaltar também, Marcelo, e amigos que nos acompanham, que a lei é o padrão divino, tá? E quando a gente viola esse padrão divino, nós conhecemos como pecado. Quando a gente viola os padrões divinos, a lei de Deus, que é o caráter de Deus, nós estamos então pecando. E por todos esses motivos que o Marcelo relacionou aqui, não é que Deus seja tirano, mandão ou qualquer outra coisa, mas é porque Ele está nos preservando. Inclusive, lá mais na frente, a lição ressalta que a lei de Deus é como se fosse uma cerca viva, que é exatamente para nos proteger de avançar os limites e sofrer os danos do pecado. Tendo como base esse exemplo da cerca, muitos, até mesmo os crentes, né, tem essa questão da cerca como algo que te impede de fazer aquilo que você quer. É algo que te priva, é algo que te limita, sendo que se você tiver o pleno conhecimento, entendimento e a concordância com a vontade de Deus, isso não vai ser um fator limitante ou que te limite, né? Assim, que te... Pelo contrário, é um cuidado, né? Exatamente. E a gente vê que vai entender que é uma proteção, que é cuidado e principalmente sinônimo de amor. Porque Deus é Pai. E um pai, ele quer o melhor para o seu filho, né? E a gente tem... O livro de Deuteronômio, ele vem abordando muito essa questão até mesmo do sábado, né? Como o sábado como um fator meio que de certa forma determinante dentro desse contexto da lei. Por quê? Eu creio que por conta de que hoje, muitos de nós, naquela época era até algo mais claro, né? Mas hoje muitos de nós têm essa interpretação errada ou equivocada a respeito do sábado, né? Alguns dizem, a lei é lá do tempo de Moisés, não serve para nós hoje, todo dia é dia santo, não existe só um dia santo, e por aí vai os comentários que a gente sempre ouve, e causa essa certa discussão. Mas a Bíblia ela é bem clara quando lá no livro de Tiago 2,10 diz assim, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, acaba sendo culpado de todos. Aquele que disse, não matarás, disse também não adulterarás, da mesma forma como disse, guarda e santifica o sábado, né? Então, a lei ela é completa, ela é sólida, ela é inviolável nesse contexto de alteração, que são os 10 mandamentos que a gente já tem estudado, né, a respeito das tábuas. E ela é eterna também, né? A lição até enfatiza de que a lei, ela é do céu, tá? É bem verdade que lá no céu não existia o decálogo, os 10 mandamentos. O que existiam eram os princípios, tá? Os princípios existiam ali. Por exemplo, por que Satanás pecou? Porque ele cobiçou. A cobiça é um dos mandamentos da lei de Deus. Mas não existia o mandamento não cobiçarás, existia o princípio que não se pode cobiçar, tá?
Porque o sábado já existia, tá? Porque existe o princípio de quê? De que deve se guardar aquele dia por amor ao Criador e por fidelidade a Ele. Então o princípio sempre existiu no céu, tá? O princípio sempre existiu no céu. Deus apenas colocou numa linguagem mais humana para nós. Inclusive a lição ela ressalta que a lei moral de Deus, onde existir seres morais, a lei vai estar presente. No céu tinha seres morais, tinha os anjos, a lei estava presente. Na terra tem os seres morais, a lei também está presente. E por todos esses que nós citamos, é uma forma de Deus demonstrar amor, cuidado por nós. Por favor, não avança desse ponto, é perigoso para você. Então esses são os fatores importantes que a gente tem que considerar. Silvio, mas há alguém assim, eu vou te fazer essa pergunta levando em consideração até mesmo a questão da experiência, né, do conhecimento, que no seu caso é bem amplo, né? Mas assim, alguém de fora, assim, que não tem um contato ainda, que não teve contato com a verdade, com a palavra, quando se fala em relação a essa questão dos anjos, né? Em relação a essa questão da lei, porque muitos entendem, pensam e sabem, né, dentro dos seus conhecimentos, que anjos são seres puros. Mas existia ou existe ou serve realmente essa lei para eles também, realmente? Exatamente por serem puros, tá, e verdadeiros, é que eles cumprem perfeitamente a lei de Deus. Nós, às vezes, vacilamos, tá, porque somos humanos e pecadores. Mas anjos, seres puros, mantêm-se fiéis à lei de Deus. E aquele que não fez, terminou por ser expulso do céu, junto com a terça parte dos anjos. Tá? Então, no céu existem, como eu já citei, não o decálogo, mas existem todos os princípios da lei. Tá? Todos os princípios existem no céu. Eu penso assim, Silvio, que para nós foi necessário ter essas tábuas escritas, né? Para nós, para a gente ver, sim, mas há um trecho, eu não me recordo, que essa lei ela tem que ser o quê? Gravada em nosso coração, né? E a gente sabe, e em nossa mente, né? Inculcada, como diz com as crianças. E eu acho que, tendo esse ponto de vista, desse contexto em relação aos anjos, eu não tenho dúvida de que essa lei, né, esses princípios que você falou, já estão gravados, né? Inculcados realmente no coração deles, na mente deles, porque como você mesmo falou, são seres morais, e se eles são retos também, existe uma lei que os guia, que os direciona, mesmo que não seja essa lei escrita que nós temos hoje, né, que veio lá das tábuas, mas existe uma lei, com certeza, escrita no coração deles. Os princípios sempre existiram no céu, tá? Inclusive quando Deus colocou aos seres humanos, tá? O que foi que ele fez? Escreveu em tábuas de pedra, dá-se a ideia de perpetuidade, de longevidade, né? Pedras, tá? E aí ele ainda ordenou aos pais que ensinassem aos filhos, e depois aos seus filhos e aos seus filhos, para que essa informação sempre se mantivesse viva nas suas mentes. Porque Deus sabia que a humanidade, o ser humano, ele tem a tendência de esquecer das coisas. Relaxado, especialmente quando se diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, tá? Então ele disse, olha, ensina aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos e assim sucessivamente, escreve nos portais, tá? Nos umbrais das portas, tá? Diz no caminho, em todo lugar, repete, para que eles sempre tenham em mente a necessidade que eles têm de obedecer a Deus. E aí volta aquele velho princípio, mas Deus, por que Deus exige tudo isso, tá? Porque Deus te deu muita coisa, tá? Eu não vou pedir para você fazer uma análise muito longa, não. Só de hoje, de manhã para cá. Imagina as bênçãos que Deus te deu. Você teve o privilégio de acordar com vida. Você teve o privilégio de comer ou não, de vir à igreja, de estar aqui, tá? Então veja quantas bênçãos Deus te deu. Ele não te pede nada mais do que você seja obediente a Ele. É a nossa parte na aliança, tá? Porque sempre Deus, Ele fez uma aliança com o seu povo. O seu povo hoje sou eu, é você.
Então, a parte de Deus é nos manter vivos e nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Qual é a tua parte da aliança? A tua parte da aliança é obedecer a Deus. Tá? É a tua parte da aliança, porque a parte que você não pode fazer, que está além do seu alcance e das suas posses, Deus te deu de graça. É a graça divina que faz isso. Tá? Então, por isso que a gente tem que também desempenharmos a nossa parte da aliança, que é a obediência. É interessante, Silvio, que esse contexto aí de Deus reivindicar isso e tudo, cobrar, né, digamos assim, geralmente a gente cobra algo que é nosso, para nós, em nosso benefício. E Deus, ele requer isso de nós apenas para o nosso próprio benefício. Olha só como é que é as coisas. A gente pode pensar assim, mas Deus está me cobrando isso e aquilo, é coisa demais, eu não consigo, é muito difícil. Mas é simplesmente para o nosso benefício, assim como em relação, por exemplo, dízimos e ofertas. Tem gente que fala até assim, eu tenho que pagar o dízimo, misericórdia, né? Então assim, é algo que é em nosso próprio benefício. Algum de vocês já viram, literalmente, Deus comprando pão bique na padaria com dinheiro? Literalmente, não. Os dízimos e as ofertas é para nós. Por incrível que pareça, é de Deus, mas é para o nosso benefício. É uma coisa assim meio sem lógica, digamos assim. Sem lógica. Por isso que é de graça, é graça. E a gente não vai entender aqui nessa terra, eu espero que a gente consiga no porvir. Mas é algo que o povo hebreu, Silvio, indo especificamente para a lição, o povo hebreu ele tinha que ser lembrado constantemente disso, como você mesmo falou, é a questão de lembrar. Por quê? Porque Deus exigia a obediência deles e tudo? Não, porque o povo precisava disso para sobreviver até mesmo em terras estranhas. E como é que era especificamente, Silvio, essa questão toda do povo hebreu e Deus e o povo de fora? Como era? Sabe qual é o maior sonho de Deus para você, para o seu povo em todo o tempo? É que você viva bem com o seu próximo e com ele. A lei de Deus é só isso. E consigo mesmo. E consigo mesmo, é um relacionamento. Deus está ensinando você a se relacionar bem com o seu próximo e com o seu Deus. Nada mais que isso. Os 4 primeiros mandamentos tratam do seu relacionamento com Deus. Os 6 últimos do seu relacionamento com o seu próximo. Então o desejo de Deus é que você esteja bem, que você viva bem, que você tenha boa saúde, que você tenha bons amigos, que você tenha bons relacionamentos. Por isso que Ele deu as suas leis. Não porque Ele é tirano ou mandão, mas porque Ele cuida de você, tá? Ele cuida de você. E aí se eu perguntasse aqui, se alguém aqui já viveu a experiência de ter um vizinho muito ruim, a pessoa poderia contar horrores que aconteceu. Então Deus está dizendo, olha filho, você precisa aprender a viver bem com o teu próximo, para que você tenha um bom relacionamento, para que você possa, através da tua vida também, atrair essa pessoa a mim. Esse é o objetivo da lei de Deus, apenas esse, que você viva bem consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. E aí, Silvio, entra o contexto da questão das obras, né? E alguns ainda podem até pensar, ter um entendimento errado a respeito dessa questão das obras, de que as obras elas salvam. E a gente sabe, e a Bíblia é bem clara, que a obra não salva. As obras não salvam. Elas confirmam a nossa fé, né? Elas reforçam a nossa fé, elas são uma manifestação pública de quem somos e a quem servimos. Lá em Efésios 2:10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E assim é a lei de Deus. Deus preparou toda essa lei e até nos cobra para que a gente ande nela para o nosso próprio bem, para que a gente possa conviver de forma melhor, porque assim,
nós somos falhos, pecadores, e a gente erra, e não é pouco não, é muito. E é no trabalho, é na escola, é dentro de casa, é na vizinhança. Então Deus, Ele nos deu vários princípios para que a gente possa viver bem. E eu gosto sempre de falar desse trecho que eu li na Bíblia, em Lucas, que nunca sai, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, que diz assim: quando alguém vier roubar a tua capa, dai também a túnica. Isso é um conselho de Deus. E quantas pessoas a gente não vê morrendo porque reagem a um assalto, né? Sendo que a pessoa, Deus já aconselha, ó, se alguém vier te roubar o celular, dá a carteira, dá a chinela, dá tudo, é melhor que você fique vivo. Então assim, os conselhos de Deus, para nós, eles não são coisas de outro mundo, né? São coisas até simples e práticas, mas é necessário que a gente pratique, para que daqui a uns dias, algo que você julgava ser tão difícil, meu Deus, mas isso é tão difícil, o Senhor fala, pede isso para mim, mas eu não consigo. E daqui a uns dias será fácil e você vai fazer de forma natural, porque aquilo já está gravado, já está internalizado em seu coração. Sabe por que isso acontece, Marcelo e amigos? Porque nós seres humanos temos a tendência de achar que a gente tem que fazer tudo. Tudo que nós temos ou fazemos deve ser por nossos próprios méritos ou força. A gente faz isso na vida diária, e aí quando chega no nosso relacionamento com Deus, nós queremos fazer a mesma coisa. Só que isso não é possível, tá? E aí eu quero usar aqui o exemplo do povo que estava saindo do Egito. Eles passaram 430 anos como escravos lá no Egito. 430 anos. E agora Deus os tirou de lá, com mão poderosa, diz a Bíblia. Por que Deus fez isso? Porque eles não tinham como fazer isso. Que força tinha uma nação de escravos para guerrear contra o grande império do Egito, vencê-los e sair de lá? Não existia como eles fazerem isso. Eles não tinham como fazer isso, era impossível. E já que era impossível eles fazerem isso, Deus então fez isso por eles. Isso é graça. Percebe a graça aí no Antigo Testamento? Deus fazendo pelo povo aquilo que eles não podiam fazer. Isso é graça, tá? E agora Deus disse assim: olha, sempre lembrem de que vocês foram escravos no Egito. Sempre lembrem. E aí mais à frente a gente vai ver mais detalhes sobre isso, Deus enfatizando isso. Olha, lembre de que vocês foram escravos no Egito, tá? E que foi por mão forte que vocês foram tirados de lá, porque vocês não tinham como fazer isso. E aí, depois que o povo saiu de lá da escravidão, primeiro Deus usou a graça para tirá-los da escravidão, agora ele disse assim: agora obedeça os meus mandamentos. Percebe que as obras vêm depois da graça de Deus? Primeiro Deus salvou eles, depois é que pediu que eles fossem fiéis à sua lei. É assim que Deus faz conosco, porque é impossível para o ser humano, humanamente falando, ele conseguir cumprir toda a lei por seus próprios méritos ou força. Então Deus te dá a graça de te salvar, de te colocar na luz, de tirar do lamaçal de pecado, de te trazer para a maravilhosa luz. E agora ele disse assim: filho, agora você está na luz, faça isso agora, seja fiel à minha lei. Lei e graça, então. Amém, né, irmãos? Irmãos, e só para concluir aqui os meus comentários aqui a respeito da lição, teve um trecho aqui que eu achei bem interessante. Quem quiser acompanhar, está na Bíblia em Deuteronômio 10, do 12 ao 13, que diz assim, ó: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? É uma pergunta. Deus, ele requer isso de nós, como eu falei anteriormente, tudo que está aqui, ó. Pode ser só os 10 mandamentos, aquele trecho lá de Êxodo, ou todos os outros preceitos, princípios e ensinamentos que contém na Bíblia. Tenha em sua mente, e eu quero ter isso na minha todos os dias, que é simplesmente para o meu bem, para o nosso bem.
Porque Deus, Ele é Pai, um Pai de amor. Nele nunca habitou e nem habita pecado ou maldade alguma. Ele não se alegra com a nossa tristeza, com o nosso sofrimento ou com a morte do ímpio, porque todos somos filhos dele. E se nós, que somos maus, pecadores, errados, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, o que dirá de Deus? Então, tudo que Deus requer de nós, quer seja através de uma cobrança, é para o nosso bem. É porque Ele nos ama. E assim como eu falo para Yasmin, Yasmin, não faça isso, porque senão vai acontecer isso. Não é porque eu queira ser o tal, ou o ditador, o tirano, ou o pai rígido. É simplesmente porque é para o bem dela. E assim eu sei que é cada pai, cada mãe que ama, faz isso também com seu filho. Mesmo todos nós sendo maus e pecadores. O que dizer de Deus, Edmilson? O Edmilson estava falando aos nossos amigos que estão nos assistindo, né, sobre a cerca viva, que na verdade, para quem está fora, tá, ela é um obstáculo, porque ele gostaria de entrar e sair na hora que quisesse, mas quem está do lado de dentro é proteção para ele, tá? Assim é a lei de Deus. Eu gostaria de finalizar minha fala, Marcelo, com uma parte muito importante que a lição citou aqui, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 9, onde Moisés faz uma advertência muito séria ao povo, e muito atual hoje também para nós. Ele disse assim: olha, quando vocês entrarem na terra de Canaã, naquela boa terra que mana leite e mel, aí eu digo hoje, quando você estiver bem na tua casa, você estiver recebendo o teu salário em dias, tua família todinha estiver com saúde, tudo estiver funcionando às mil maravilhas, Moisés disse ao povo: não esqueça
que tudo isso vem do Senhor. Não é pela tua força, não é pelo teu braço. É a graça de Deus atuando na tua vida. E quando tudo estiver bem na tua vida, por favor, não esqueça de reconhecer e agradecer ao teu Deus, porque Ele tem proporcionado todas essas bênçãos na tua vida. E escolha uma vida é o próximo tema da lição, é o tema da próxima lição, tá? Então não deixe de estudar para que a gente possa recapitular aqui próximo sábado e quem sabe com a participação de mais irmãos, tá bom? Agora eu convido vocês a ficarem em pé para juntos fazermos a oração. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, porque tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor Deus, nos salvou e nos conduziu a estarmos aqui em tua casa nesta manhã de sábado. Obrigado, Senhor, porque sempre cuida de nós. Que todas as boas lições aprendidas aqui sobre a lei e a graça possam, bom Deus, ficar gravadas em nossa mente e reconheçamos-te, Senhor Deus, como o Senhor das nossas vidas. E que entendamos também, Senhor Deus, que as leis, preceitos que o Senhor nos dá, não é de forma impeditiva, arrogante, ou porque o Senhor é mandão, mas sim porque o Senhor quer nos proteger e é para o nosso próprio bem. Fica conosco, bom Deus, no restante deste sábado. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.